Meus queridos, nós esta manhã queria trazer uma palavra e o tema é tudo ou nada, não é? Uma palavra assim um bocadinho abrutalhado, não é? Assim um tema tudo ou nada. É um tema um bocado radical, um tema um bocadinho difícil, porque de facto ser cristão implica tudo ou nada. É na minha ótica de ver o cristianismo. E o facto é que este ensino foi de Jesus. Jesus nos deu uma orientação do tudo ou nada. Este ensino não é uma ideia da minha cabeça, é realmente um dos mais duros discursos de Jesus, um dos ensinos. Talvez na essência não pareça, não é na essência, na superfície não pareça, mas de facto é muito duro as palavras de Jesus no Evangelho de João capítulo 15, em que Jesus diz do verso 1 ao 7 as palavras que nós vamos ler. E assim irei só aguardar para quem não tem Bíblias, não sei se me podem dar aqui mais claridade atrás, para eu poder ler melhor, senão também não estou a ler pelo iPad, estou a ler na Bíblia. Diz a Bíblia: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não tiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É realmente uma palavra que Jesus nos ensinou sobre o tudo ou nada. Ele diz que ou estamos com Ele ou estamos sem Ele. Ele não tem a expressão do meio termo, do subir o muro. Jesus não tem o ensino do morno. Ou é quente ou é frio. Ou tem Deus ou não tem Deus. O salmista diz que ele aborrece a duplicidade de vida. Deus, ou nós temos uma vida com Ele, ou não temos. Ou nós somos dele, ou não somos. Vocês entendem? E aqui Jesus revela essa grande verdade. Há algum tempo atrás eu pude ministrar sobre sermos radicais. Numa época em que o radicalismo é conotado como algo feio, algo tenebroso, algo que implica uma série de violência. O radicalismo do cristianismo nada tem a ver com violência, nada tem a ver com não respeitar o próximo, nada tem a ver com não respeitar a opinião do outro. O radicalismo em Cristo é um radicalismo de amor, de perdão, de restauração, de a luta pelo respeito da opinião do próximo, e não uma luta por obrigar todo e mais algum a viver como nós queremos. Infelizmente radicalizou-se de forma errada algumas comunidades evangélicas e até cristãs de outras fontes de ensino. Porquê? Porque quem não fazia como a gente queria, as pessoas eram excluídas, eram excomungadas, eram postas de lado. E há aqui um ensino em Jesus que é incrível. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos, porque vamos estudar três grandes verdades duplas, não é? Três verdades que se subdividem em três fases e cada uma tem duas grandes verdades sobre o mesmo assunto. A primeira é que Jesus é a videira. A segunda, que o Pai é o lavrador. Logo, estamos excluídos de fazer qualquer tipo de exclusão de pessoas. Nós, igreja, pastores, não podemos excluir nem fazer restrições às pessoas. Temos princípios bíblicos que devemos seguir no que diz respeito à disciplina dentro da igreja, a como viver de acordo com uma série de princípios, como podemos nos tornar consagrados ou não. Há muitas questões aqui que poderão ser motivo de nós, como humanos,
devemos o respeito uns aos outros e o respeito da autoridade também imposta por Deus. Por exemplo, a Bíblia diz para nós obedecermos aos pastores, pois eles são aqueles que velam pelas nossas almas e dão contas delas, para que eles o façam com alegria, diz a palavra de Deus. Há princípios contra a murmuração, contra o fruto. Por exemplo, veja bem, se a pessoa dá mau fruto, a igreja tem situações que pode gerir sobre essa pessoa, mas há aqui uma questão sobre aquilo que nesta manhã nós precisamos de entender do tudo ou nada. Nós só temos dois caminhos na nossa vida e nós encontramos isso desde o Antigo Testamento. Ou o caminho que nos leva à vida eterna ou o caminho que nos leva à perdição eterna. E Jesus diz aqui que Ele é a videira. Nós somos as varas que estão ligadas à videira. Mas também nos fala que quem é o lavrador não és tu nem eu, é o Pai. É o que nos ensina esta parábola, é o que nos ensina esta metáfora. Não há dúvida que nós não podemos confundir a intervenção de Deus. Quem recolhe e quem corta ou quem acerta certas contas é Deus, não somos nós. Nós, como igreja, só temos uma missão. A missão é ensinar, evangelizar, anunciar a palavra ao nosso próximo, levar o caminho que nos conduz à vida eterna. A nossa missão não é destruir pessoas, não é matar pessoas, não é anular a vontade das outras pessoas. Ok? Estamos cá? Ainda estamos cá? Então nós, nesta manhã, temos que entender que há um princípio divino para nós. Eu não estou a dizer que somos radicais no sentido que vamos desrespeitar as tuas opções. Por exemplo, hoje estamos numa época em que muitas igrejas estão a adotar a homossexualidade como um princípio, as famílias das mais diversas formas. De acordo com a palavra de Deus, não podemos assumir isso. Não pertence à igreja. Isso é outro assunto. Porque antes ainda, numa base de introdução, eu não posso considerar a igreja uma pessoa que se embriaga, uma pessoa que vive a roubar, uma pessoa que vive a prostituir-se, porque de acordo com a palavra, essa palavra diz-nos que isso não é uma pessoa que faz parte da igreja. Mas note, eu sou a videira, disse o Senhor Jesus a videira, o meu Pai é o lavrador. E depois, quem somos nós? Nós somos as varas. Somos aquilo que da videira nasce, do grande tronco, nascem varas, que vão dar muitas uvas. Exatamente. Então, toda a vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olhe como é que nós somos limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em vários lugares vemos que é a palavra de Deus que nos limpa. Amém? Por isso que a minha vida, ela tem uma forma de avaliação. E essa forma de avaliação tem a ver com a palavra. Nota o que diz o texto sagrado. Nós aqui, quando nós entendemos, ou melhor, entendemos este texto, não temos meio termo, mas também aqui se revela que Jesus disse: ou somos videira com fruto, ou somos videira sem fruto. Mas há uma coisa que eu quero ainda salientar nesta introdução. Jesus disse: eu sou a videira, diga comigo, verdadeira. Significa que pode haver videiras não verdadeiras. Tal como a Bíblia nos ensina que há o leite que representa a palavra falsificado. Depois a Bíblia diz: há muitos falsificadores da palavra. Tal como a verdade não tem duas caras. Mas há a videira verdadeira, que é Cristo, e muitas outras fontes de ensino, de doutrina, que nada têm a ver com Jesus Cristo, mas que também são videiras. Jesus diz: eu sou a videira, diga comigo, verdadeira. Então nós temos que entender que pode haver muita coisa parecida, mas que não é. Pode haver muita coisa que parece ser original e não é. Há muita gente que parece, mas não é. Segunda questão
que eu queria agora sim começar a desenvolver. Aonde estamos ligados. Note que o texto diz que não há possibilidade de dar fruto sem estar ligado à videira. Diz assim: toda a vara que em mim não dá fruto. Ou seja, eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavrador. E depois diz: toda a vara que em mim não dá fruto, toda essa é retirada. Para quê? Para que dê mais fruto. Depois diz o versículo 4: está em mim e eu em vós. Ok? Está em mim. Significa que é eu estar em. Mas ele também diz: e eu em. Ou seja, há uma fusão entre Cristo e nós. Por isso que se dá um novo nascimento quando nascemos para Cristo. Nasce uma nova personalidade, uma nova pessoa, uma nova maneira de ver a vida e as coisas. Porquê? Porque quando recebemos Jesus, tudo isso acontece. Jesus nos diz esta triple verdade que tem cada uma delas duas situações. Primeiro, eu sou a videira, nós as varas, as vidas. E eu pergunto nesta manhã, a quem estamos ligados? Onde é que nós estamos ligados? Muita gente hoje quer viver um caminho que nada tem a ver com o caminho de Deus. Hoje estamos numa época de muita confusão e nós precisamos de muito cuidado para que possamos hoje analisar a nossa vida se estamos mesmo ligados a Jesus. O primeiro ponto é: eu sou a videira, ou seja, as vides, e revela-se a quem estou ligado. Videira verdadeira, existem muitas videiras. O segundo aspecto mostra dois tipos de varas: as que dão fruto e as que não dão. E nós, que vara é que somos? Terceiro aspecto mostra o que acontece aos dois tipos de varas. Qual o destino delas? Qual o resultado das mesmas? Outra também é ambas são cortadas. E uma por uma razão e outra por outra. E nós temos que aprender nesta manhã grandes verdades para nós podermos analisar a nossa vida, se estamos ou não ligados a Jesus. Se estamos ou não ligados à fonte que é Ele. Ou se estamos ligados a muitas outras coisas. Hoje eu estava há dias a partilhar, até foi com o Rodolfo, sobre a nova filosofia. A nova filosofia é muito perigosa. Ela concentra o conhecimento dos antigos com o conhecimento atualizado nos dias de hoje. Nós hoje estamos tão habituados a ver desgraça que nem a desgraça nos afeta já. Estamos tão habituados a ver mortes que nos deliciamos a ver filmes de morte. Estamos tão habituados a matar pessoas emocionalmente que não nos faz qualquer indiferença, não nos faz qualquer diferença os danos que causamos ao nosso próximo. Hoje estamos a viver uma época de profunda dor emocional, de profunda dor de caráter. Não há caráter na sociedade. Hoje estamos numa geração em que quem trabalha, quem é honesto e quem luta para construir algo sofre profundamente. Porquê? Porque se é roubado, ninguém o defende. Se é manipulado, ninguém te manda ser burro. Há todo um argumento em torno e em favor do errado. Hoje as minorias têm mais força que as maiorias. Hoje, seja qual que for a ordem política, elas têm sempre muita gente para contestar. Seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, toda a gente, tudo é contestável. E o grande perigo de toda esta ciência atualizada e de toda esta filosofia moderna é que nós estamos a ficar perdidos, sem saber onde está a verdade. Perdidos, sem querermos, sem sabermos como viver. E hoje estamos a viver uma época, meus amados, em que o falso é demasiado parecido com o verdadeiro. Hoje, a mesma fábrica que fabrica um produto para a marca, ela consegue fazer contrafação. Ela consegue fazer, paralelamente, coisas que não passam pela marca.
É fácil você procurar nos anúncios de compras e vendas, artigo feito, por exemplo, há dias estava a ver sobre os auriculares do iPhone, a um preço que não combina com o preço original, e dizia: este artigo é fabricado na mesma fábrica dos originais. Estava escrito, não sei se alguém já viu isso. Isto é um absurdo, isto é contra tudo e todos. Isto não faz o menor sentido. Então, meus amados, a época do falso, mas que parece verdadeiro, está muito forte nos nossos dias. E nós estamos a desvalorizar o que tem valor. Note que o atendimento público de uma loja para vender um produto a uma pessoa deixou de ter valor, porque online também se compra. E pessoalmente ninguém quer saber, não estão para aí virados. O mundo está a ficar de plástico. As pessoas estão a ficar demasiado fáceis de ser manipuladas de uma onda para outra. E nós, como igreja, estamos a confundir moderno com coisas falsas. A igreja tem que se modernizar. A igreja tem que se modernizar, meus amados, mas a igreja não tem que sair da origem da palavra, dos princípios da palavra. Ou somos ou não somos. Ou vivemos com Cristo ou sem Cristo. Ou amamos o mundo. O Senhor Jesus disse no capítulo 14 de João, se a memória não me rouba, ele disse: no mundo o mundo se vos aborreceu, primeiro me aborreceu a mim. Porque, aliás, foi no capítulo 15 da videira. O Senhor Jesus, o mundo se vos aborrece, e se vocês estão a sentir fartos deste mundo, saibam que também a mim me aconteceu isso. E nós estamos a ver uma geração de que gosta demasiado do mundo e das coisas do mundo. O Senhor Jesus disse através do apóstolo João: não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a igreja está-se a esquecer de que o amor ao mundo e às coisas do mundo podem destruir a nossa fé, podem arruinar a nossa fidelidade, podem arruinar o padrão de Deus para a nossa vida. Não estou a dizer que não temos que lutar, não temos que trabalhar, não temos que viver uma vida a lutar pela família. Antes, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que aquele que é fiel a Deus, aquele que ama Jesus, aquele que o segue, Ele promete nos dar o melhor desta terra. Mas isso não significa sair do padrão de Deus, não significa beber da seiva de outras varas. Porque nós temos que beber da seiva, que é Cristo, que é a sua palavra. Amém? Então vamos pensar, meus amados, em que videira tu estás ligado. Percebeste que nós temos muitas videiras nos nossos dias. Muitas religiões, muitas formas de crença, muita filosofia misturada com fé, muito humanismo misturado com o cristianismo, muita lei misturada com a graça. Hoje há toda uma panóplia de escolhas que levam as pessoas a perguntar: onde está a verdade? E a verdade é simples. A verdade é Cristo. Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, ouça comigo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro. Podem, como há a dica todos os caminhos nos levam a Roma, também há a dica todos os caminhos nos levam a Deus. É mentira. Há só um caminho que nos leva a Deus. O maior problema é que nós não gostamos do tudo ou nada. Gostamos sim daquele sentimento do meio termo. Pastor, não podemos ser radicais, não podemos ser levar tanto a sério certas coisas. Amado, deixa-me dizer mais uma vez, o radicalismo do cristianismo, eu tenho que dizer isto 1000 vezes, para ver se vocês encaixam, não é matar pessoas. Não é destruir a relação que as pessoas têm, porque a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas com defeitos podem vir. Mas óbvio que quem não dá fruto não pode fazer certas coisas na igreja. Óbvio, quem não obedece à palavra não pode fazer certas coisas na igreja.
É óbvio que eu não posso, irmãos, ser um pastor no altar e fora do altar ser outra coisa qualquer. Não é óbvio que o cristianismo não é assim. Mas na igreja devia de entrar aqui a prostituta, o ladrão, o mal cheiroso, o bandido, o homicida e nós recebermos com amor, porque é assim que Jesus quer que nós façamos. É assim que mostra quem é da videira verdadeira e quem dá fruto. Dar fruto não é trazer só a sua oferta à igreja ou ouvir cantar no altar. Dar fruto é amar, perdoar e lutar para restaurar quem está mal. Não é afastar da igreja porque alguém sobe ao altar e está com defeitos, mas é amar quem sobe ao altar e está com defeitos e dizer: tu que tens defeito e eu que tenho defeito, vamos melhorar os defeitos para anular os defeitos. Não é outra coisa. Porque existe, meus amados, existe na igreja os que estão em processo e os que já estão avançados no processo. Mas todos têm telhados de vidro. Todos, amados, há um que tem um defeito que toda a gente vê, há outro que tem um defeito que ninguém percebe. Ah, mas tens lá o defeito, porque para Deus não há pecado, pecadinho, pecadão, como cantava no corinho da escola dominical. Os puritanos, Jesus foi contra eles. Jesus foi contra o farisaísmo, que era aquela pessoa que sabia muito da palavra de Deus. Sabia tanto que até acrescentava. É verdade. Conseguia pôr a Bíblia a falar o que ela não falava. Eram os especialistas. E vinham com conversa de chacha para Jesus, preocupando-se com o lavar das mãos, preocupando-se com a postura, preocupando-se com quem comem, preocupando-se com alguns pormenores exteriores. E Jesus mandou sempre coice para essa gente. Porquê? Porque eles não estavam ligados à videira. Eu queria nesta manhã que nós entendêssemos os dois tipos de varas. O primeiro tipo, ou melhor, já sabemos, e repito mais uma vez, que não esqueçamos que Jesus é a videira. Nós somos as varas, pelo menos eu acredito que todos nós. Resta saber que tipo de varas é que somos. Porque a não ser que estejamos a beber de fontes que não é Cristo, que não é a palavra. Mas já percebemos que o lavrador é o Pai, ou seja, é o Pai que é o lavrador. É Ele que trata das coisas. É Ele que corta, é Ele que poda, é Ele que faz isso tudo. Mas mostra dois tipos de varas. E eu quero, meu querido, nesta manhã, eu não queria misturar muito os pontos, mas às vezes é inevitável. O versículo 6 diz: se alguém não estiver em mim, veja bem, será lançado fora, como a vara secará. Mas também diz o versículo 2, toda a vara que em mim não dá fruto. Ou seja, vamos pensar, há dois tipos de varas que estão ligadas a Jesus. E isto é absolutamente incrível. Pense comigo, eu tenho Jesus. Eu estou ligado à seiva. Eu sou vara de Jesus. Eu nasci para Cristo. Alô? Toda a vara da videira alimenta-se da seiva da videira. Eu tenho lá 2 limoeiros que não têm muito a ver e que, se eu não for podado, entretanto, eu vou deixar de ter limões para ter outra coisa qualquer. Porque aquilo está tão grande, e agora começou a aparecer tanta flor que eu acho que já é prematuro e cortá-la. Porque já tem flor, não é? Eu tenho que falar aí com os especialistas sobre isso. Mas o que é incrível sobre o texto de Jesus é que há 2 varas que estão ligadas a Ele. E uma dá fruto e outra não. Você está cá? Ambas estão ligadas à mesma videira. Vamos falar sobre nós. Vamos bem a Isir. Eu espero que aqui só haja varas com fruto. Eu não vou ser eu que vou cortar. Eu só posso admoestar-te, como a Bíblia diz, exortar-te, mas cortar não. Eu não posso. Está escrito, não posso. Há gente que não gosta. Há gente que não quer. Porque quando tu ouves alguém
Já viste quem ele tem lá na igreja? Aquele mentiroso, aquele aldrabão. Até parece que ele é Deus para cortar. É ou não é? Mas nós não podemos cortar. E olha que Jesus não gostava do pecado dos pecadores, mas gostava dos pecadores. Lembra-se disso? Jesus não tinha apreço pelo seu pecado, mas libertava as prostitutas, perdoava-as e avisava-as: não voltes a pecar, porque senão o meu pai corta-te. E quando és cortado, acontece uma coisa. Então há dois tipos de varas. E eu pergunto: que fruto dás tu? És fiel ao Senhor? A palavra que o Senhor Jesus disse, que Ele fala: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Ai, que coisa linda. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem é vara com fruto é aquele que está em Cristo, tal como a vara também está, que não dá fruto, mas a palavra de Deus está nele. É alimentado pela seiva, é alimentado pela palavra. Você está cá? A palavra comanda a sua vida. A palavra que gera fé, ela comanda os seus dias, orienta o seu caminho, faz com que a pessoa viva de forma a que mesmo que ninguém concorde ou goste, ela continua, não porque seja fácil, mas porque é o caminho. E essa vara que se alimenta e que se deixa transformar, porque a vara que dá fruto é uma vara que entra sempre em contínua mutação, está em contínua transformação, porque a palavra e a seiva que entra naquela vara, ela vai produzir fruto. Podíamos quase chamar aquilo que acontece aos animais a metamorfose, não é? A transformação de uma lagarta, por exemplo, numa borboleta. Mas a palavra, quando entra na nossa vida, ela tem que ter poder para transformar-nos. Se ela não transforma, és uma vara que ouve a palavra, és uma vara que bebes a palavra, mas és uma vara que ouve a palavra e esquece da palavra e não vive a palavra. E nós, como igreja, temos que definir e decidir o que somos, porque não tem a ver com Deus, nem tem a ver com o pastor, nem tem a ver com Cristo. Porque tu estás lá para beber da vara. Da vara não, da videira. O poder que a palavra tem sobre a tua vida. Ela gera amor, ela gera separação, ela gera raiva, ela gera em ti paixão pelas almas. A palavra que tu recebes, ela gera o quê na tua vida? O que é que a palavra gera, meu amado? É isso que vai definir o teu destino e vai definir o teu fruto. Todo este processo destas três grandes verdades, a primeira, a quem tu estás ligado, e repito, não esqueças que as duas varas estão ligadas ao mesmo sítio. Mas aqui mostra também o que acontece às duas varas, qual o destino das mesmas. Ambas são cortadas e ambas vão ter destinos diferentes. Uma é cortada para secar, por isso que há gente na igreja seca de amor. A Bíblia diz, nós lemos, que umas são cortadas e deixam de estar ligadas ao Pai. Deixam de estar ligadas a Cristo. Porquê? Porque não há fruto nela. E toda a vara que não dá fruto numa videira, enfraquece o todo. Por isso que o Pai vem e corta. Mas há uma outra vara, a que dá fruto, que também o Pai vem para podar. Tem que cortar aquela haste ali, tem que cortar aquele bocado acolá. Eu quero te dizer nesta manhã, tudo isto mostra um processo na nossa vida. E o mais incrível é que existem dois resultados para os que estão ligados a Cristo. O tempo de podar é um tempo de dor. Quando somos podados, nós sofremos dor. Ouça, diz para quem está ao teu lado, estás preparado para a poda? Prepara-te para a dor. No último ano, muito se tem falado de deserto, de adversidade,
preparados para tanta coisa. O mais gostoso da Bíblia Sagrada, por isso que é uma coisa que não podia ter sido inventada por homens, é que todas as palavras, acontecimentos de Jesus, parábolas, nos mostram a mesma verdade. Tudo nos aponta para o mesmo caminho. Mas há uma coisa que tu não podes esquecer. Tu, que és a vara que dá fruto, tens que estar preparado para a dor. Porque a poda significa dor. A poda significa corte. O que é que Deus precisa de cortar na tua vida para que dês mais fruto? Ai, pastor, eu já sou fiel. Mas Deus quer que tu sejas ainda mais fiel. No mundo comercial, no mundo empresarial, quem não dá fruto, quem não dá resultados, é expulso. Não sei porquê, mas todos esses ensinos que por aí andam, no mundo secular, tiveram inspiração na Bíblia. Todos. Porque veja, uma empresa, ela para conseguir vencer na toda a concorrência e a adversidade, ela precisa de, muitas vezes, inovar, cortar ali, cortar acolá, fazer de forma diferente. E Jesus nos disse, a vara que não dá fruto é cortada e lançada fora. Essa mesma vara vai secar, porque enquanto está agarrada à videira, ela ainda tem seiva, não está totalmente morta. Mas o lavrador, que é o Deus, diga comigo Deus, é o Pai, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, ele olha para aquela vara e diz, nunca mais vais dar fruto. O mais incrível da poda é que há um ano ou dois em que ele olha para aquela vara muitas vezes e diz, vou deixar-te, se calhar vais dar fruto. Ou seja, a vara muitas vezes não é logo cortada porque ela está tão bem alicerçada sobre a videira que acha que um dia vai dar fruto. E muitas vezes fica de um ano para o outro para ver se no ano seguinte dá fruto. Até que o lavrador olha e diz, já tiveste tempo de dar fruto e não deste. Tal como a Bíblia diz, dei-te um tempo para te arrepender e não te arrependeste. São os paralelos da Bíblia, são as pontes que a Bíblia tem para nós. E essa vara que o lavrador olha e vê que ela vai dar fruto, ela, ao fim de um tempo, ela não vai dar fruto, como vai enfraquecer a videira, porque vai comer, sugar da videira o alimento que faz falta para o fruto no outro lado, na outra vara. E nós, igreja, não gostamos destas palavras, porque estas palavras revelam tudo ou nada. Ou és ou não és. Ou dás fruto ou não dás. Mas eu quero dizer que isto é uma palavra que vai além daquilo que é a natureza e o natural. Porque só depende de nós dar fruto ou não dar. Não depende da videira. Depende daquilo que tu deixas a palavra, a seiva da videira, fazer na tua vida. Se tu deixas que ela transforme-te para dar folhas e dar fruto, tu vais tornar-te uma vara muito bonita. Eu tenho uma casa para vender, que não é minha, é de um cliente, num sítio muito giro, muito barato a casa, que tem uma só videira. Uma videira que quando quiser eu mostro-vos, vale a pena ver. Ela tem uma videira que vai encostada a um muro, que sobe e ocupa toda aquela videira, ocupa um espaço mais, deixa-me aqui olhar para não vos enganar, ocupa um espaço como daqui ali. Quando ela tem fruto, aquela única videira, ela enche, faz um teto sobre aquele pátio. Um teto tão bonito, com uma videira só. E quando se olha, é tanto fruto a pingar para baixo, que é a coisa mais linda que eu já vi numa videira. Porque a gente está habituado a ver videiras assim. Mas não, aquela não. Ela continua e tem que ser podada, porque se não for podada, vai matar a videira. Mas todos os anos tem que se lá e cuidar da videira. Tem que se cortar. Tem que se ver aquilo que não dá fruto. Tem que se ver a vide que está meio a secar. Para quê? Para que aquela videira continue a viver. Amados, nesta manhã nós precisamos fazer uma reflexão sobre nós para ver que tipo de fruto nós estamos a dar. Ou se a nossa vida não passa de viver só a beber a palavra. Sabe que esta palavra nunca fez tanto sentido como nos nossos dias? Hoje nós pegamos no telemóvel e ouvimos palavra e palavra e palavra e palavra e palavra. Hoje estava a ouvir 3 capítulos da Bíblia
com o telemóvel a ler para mim. Foi de manhã, pus ali, foi 3 capítulos que eu ouvi. A gente ouve palavra, ouve pregadores, ouve tudo e mais alguma coisa. E a nossa vida continua toda na mesma. O que é que está a acontecer nos nossos dias? Que igreja estamos nós a edificar? Que igreja sou eu? Tu és igreja. Que fruto sai do teu coração? Que palavra sai da tua boca? Dor é o tempo da poda. E nós, meus queridos, nesta hora eu gostava, para ir ao fim da minha meditação, eu gostava que tu entendesses uma coisa profunda. Deixa Deus podar-te. Por favor, ouve a palavra do Senhor. Deixa Deus cortar-te. Não permitas ficar seco. Não permitas ser um bebedor da palavra esquecido, como diz Tiago 1. Não permitas que a tua vida se torne uma vara sem fruto. Ou uma vara que destrói a vinha do Senhor. Queridos, deixa Deus podar-te. O que não dá fruto é o que é cortado e lançado no fogo. Qual a forma de poda? No versículo 5 a 7, ele diz, eu vou reler de novo, eu sou a videira, disse Jesus, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se alguém... Veja o que diz a palavra do Senhor. É cortado, é lançado fora. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Irmãos, nós não damos só fruto. Nós o que pedimos recebemos. Nós alcançamos os nossos objetivos. Irmão, ouça, parem de ambições de loucos. A tua maior ambição como família é criar os teus filhos nos caminhos do Senhor. Devia ser fazer parte da igreja para fazer a igreja crescer, se multiplicar, o nome de Deus ser glorificado por tua causa. A tua vida, ela devia ser uma construção de Deus para poderes trazer almas para Jesus, levar a cura, a restauração a tanta gente. O Senhor Jesus disse a palavra, pois veja o que diz o versículo de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai. E como é que o Pai é glorificado? Quando damos muito fruto. E só nos tornamos discípulos quando damos fruto. Como é que hoje nas nossas comunidades pessoas querem chegar à igreja sem se conhecer? Porque Jesus disse-nos uma verdade que não podemos esquecer. Pelos frutos os conhecereis. Irmãos, sou amigo de ter cartas de recomendação, porque revela muita coisa. Mas quem não tem também não precisa de ter. Sabe porquê? Porque o fruto vai revelar. Eu tenho dito, e hoje não vou dizer nomes, nem devo dizê-lo, porque há pessoas que trazem mais gente à igreja, sem fazer parte da igreja, do que algumas da própria igreja. Sério, pessoas que falam bem de nós, pessoas que ouvem as nossas lives e veem e dizem, pastor, você diz umas coisas boas. Claro, às vezes só ouvem 5 minutos. Há dias estava a falar e um vendedor lá do Rodolfo veio-me dizer, você disse aquilo e tal, e gozar comigo. Mas significa que estão a ver, estão a ouvir, alguma coisa vai sendo semeada. Mas, amados, nós temos que entender que quando damos fruto, Deus é glorificado por nossa causa. Irmãos, não precisa de se ralar com os humanos que te vão honrar ou não. Preocupa-te com o que Deus pensa sobre ti. Porque Deus sabe quem tu és, sabe o que vai no teu coração. Mas o Senhor Jesus nos alertou qual é a forma de poda? É a palavra que nos poda, diz o versículo 7. É através da sua palavra. Você leia todo o texto em sua casa. A palavra de Deus é aquilo que nos poda, nos alimenta, nos restaura.
Por vezes não entendemos porque somos cortados. Porque é que sofremos este dano, sofremos aquele dano. Irmãos, temos uma tendência vergonhosa de julgar quando um irmão é podado. Porque a poda dói. A poda deixa-nos a chorar. A poda significa tirar de nós alguma coisa. Alô? A poda significa cortar o conforto de alguma coisa. E quando alguém é cortado, quando alguém passa por uma crise, a tendência humana é criticar aquilo, é Deus a castigá-lo. Se calhar é Deus a cortá-lo, a pô-lo mais lindo, a fazer um processo de mudança para dar mais fruto. Porque já dá fruto e vai dar mais. Porque Deus é um Deus que nos quer para dar fruto. Chama Deus egoísta, se você quiser. Alguém que só pensa no fruto. Diga lá o que você quiser. Mas é o que Deus diz na sua palavra. Quem não dá fruto é cortado. Não sou eu que corto, é Deus. Eu só tenho autorização de Deus para algumas coisas. Pelo fruto que alguns dão. O teu fruto denuncia-me e denuncia cada um de nós. Amém? Só podemos fazer algumas coisas. E tudo o que podemos fazer não é para destruir, é para restaurar. Amém? Igreja, não fomos chamados para destruir, fomos chamados para restaurar. Fomos chamados para ser alimentados pela palavra. E alimentado pela palavra é até aquilo que tu não gostas, porque Deus corta. E deixa-me dizer 2 ou 3 coisas que Deus corta. Às vezes Deus corta amigos da nossa relação. Pessoas que estão a destruir-nos, pessoas que estão a sugar as nossas energias, pessoas que estão a arruinar a nossa felicidade, pessoas que estão a prejudicar a nossa vida espiritual. Essa pessoa tem que ser cortada. Ou a tiras tu ou Deus vai tirar. Temos que cortar da nossa vida maus hábitos de conversa. Porque se não tirarmos a palavra de Deus de qual nós bebemos, a sã doutrina, a seiva de Deus que vem da videira, ela não vai produzir efeito e nós vamos começar a secar e começar a mirrar. E vem lá o lavrador e corta e lança-nos para o fogo. Nós temos que aprender que obedecer à palavra não é viver alguns aspectos da palavra, é lutar para viver toda a verdade da palavra. Eu gosto do mancebo de qualidades. A maioria de vocês critica o mancebo de qualidades. Mas quando Jesus lhe disse que cumpres os mandamentos, ele disse: desde a minha meninice que eu os guardo. Aquele homem só lhe faltava uma coisa, que estava muito agarrado ao dinheiro. E Deus disse-lhe, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ainda homem naquela terra, só te falta uma coisa. Ele já dava fruto. E Jesus disse-lhe: vamos cortar o dinheiro da tua vida e terás uma grande herança no céu. Vem e segue-me. Por acaso ele não conseguiu, mas ele já era mais crente que muitos crentes. O que é que nós precisamos? O que é que Deus tem que cortar na nossa vida para que nós possamos dar mais fruto? Irmãos, não sou do pastor frustrado, não sou desses. Não sou. Pode ter a certeza. Está a ser gravado, vai ficar no YouTube. Estou um pouco lixando para as críticas, ou porque gostem de mim ou não gostem, que me convidem ou não convidem. Estou um pouco lixando para tudo isso, porque não é isso que eu procuro na minha vida. O que eu procuro é aqueles que tu me deste. Nenhum se perdeu. É só isso que me preocupa. O resto não me interessa. Mas há uma coisa que me preocupa. É que igreja estou eu a edificar. Porque eu sou responsável. Eu tenho que dar contas de vocês. E que tipo de pessoa tu queres ser? Irmãos, pode haver um avivamento incrível neste conselho por nossa causa. Porque a Bíblia, o Senhor Jesus termina, termino eu. Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Que fruto estamos a dar?
fruto de fidelidade a Deus. Eu não estou a falar só de dinheiro, irmãos, só de dízimo. Estou a falar de amor, de respeito, de fidelidade, de permanência, de luta para servir e honrar a casa do Pai. Jesus um dia chegou à sua casa, à casa humana onde as pessoas congregavam, onde sacrificavam, como nós aqui. E viu que naquela casa era só ladrões. Um covil de ladrões. Ele diz: o zelo pela minha casa me devora. E se você sabe que Davi também tem esse salmo, Davi fala isso. Não me lembro quem é que falou, que leu esse salmo. Acho que foi a Cleice. Davi disse: tinha um zelo enorme pela casa do Pai. E tu? Para que a casa seja bonita, para receber. Irmãos, há uma conexão no coração das pessoas, que a igreja parece que é só para pobres e classe média baixa. Cale-se, em nome de Jesus. A igreja é para todos. É para pobres, é para ricos, é para milionários. Agora a igreja não devia ser um lugar de ladrões. Fazer da igreja um lugar de ladrões, que Jesus não queria, mas um lugar de gente apaixonada. Videiras que dão fruto. Amados, eu peço que cada um de nós fique de pé. E tu que estás nesta live a ouvir agora ou daqui a um tempo, eu quero que tu entendas e que reflitas sobre o teu fruto, sobre o que vai no teu coração, como tu reages à poda. Irmãos, isto podíamos falar de tanta coisa. Isto é, irmãos, dá-me vontade de escrever sobre o capítulo 15 de João, porque é dos textos do tudo ou nada. E agora estamos naquela época do equilíbrio, do centrista. Irmãos, mas não há cristianismo assim. Não há o morno, não há o mais ou menos. És fiel mais ou menos, és salvo às vezes. Isso não existe no cristianismo. Ou és ou não és. Vamos fechar os nossos olhos. Fala com Deus onde tu estás. Talvez tu hoje tens que fazer um voto novo ao Senhor. E agradece-lhe a Deus nesta manhã porque pudeste ouvir uma palavra que confrontou o teu coração. E diz: Deus, por favor, ajuda-me a dar fruto. Ajuda-me a dar fruto. Transforma a minha vida para dar fruto. Dá-me fé, ajuda-me a ter fé para te obedecer, porque a tua palavra tem um poder transformador. Tanta coisa neste capítulo sobre o amor, sobre a palavra, sobre o perdão, sobre o mundo, que nós hoje não meditamos. Quem sabe fica para o próximo domingo, talvez. Mas eu queria muito que tu nesta manhã fizesse uma reflexão com Deus e dissesses: eu estou à espera que tu ores. Estou aqui para cada um de nós orar. Eu hoje já orei pela palavra, para que o Senhor me ungisse, quando já estive aqui de joelhos também a orar, mas eu quero que tu ores. E se queres te pôr de joelhos, põe. Se queres levantar as mãos, levanta. Se queres gritar, grita. Se queres pedir perdão, pede. Mas não saias deste lugar como entraste. Deixa que a palavra de Deus transforme o teu coração, a tua vida. Põe de lado aquilo que impede a bênção de Deus, a alegria de estares na casa do Pai, a alegria de servir, de honrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, tu que estás online, se quiseres meter uma mensagem para nós orarmos por ti, podes pôr, que nós iremos depois responder-te, mas vamos orar agora mesmo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nesta manhã, nós consagramos a nossa vida a Ti, Jesus. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Por vezes temos bebido da Tua palavra, mas ela não tem tido o poder de nos transformar. E por isso queremos pedir perdão. Nesta manhã, Espírito Santo, toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos para que possamos dar fruto. E quando vem a hora da poda, aquela hora da dor,
nós possamos recebê-la com alegria, com amor, sabendo, Pai, Tu tens razão, eu preciso disso. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, perdoa os nossos pecados como igreja, eu como pastor, a Tua igreja que aqui presente, aqueles que estão, aqueles que não estão, aqueles que haviam de estar e aqueles que ainda hão de estar, para que esta igreja possa impactar este concelho, porque Tu és real, Tu não és uma ilusão, Tu és Cristo e estás vivo. E estás aqui para curar os nossos corpos, estás aqui para ouvir as nossas necessidades, porque Tu dizes na Tua palavra que se a Tua palavra estiver em nós, tudo o que pedirmos será feito. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro por libertação, por cura, por restauração. E hoje, quando vamos tomar a ceia, quando vamos participar do pão e do vinho, possa fazer bênção em nossa vida. Em nome de Jesus, possamos tomar para a nossa edificação e em Tua memória. Pai, eu entrego o Teu povo em Tuas mãos e em nome do Teu Filho Jesus. Amém.